Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, deu uma aula a Filipe Luís, a José Mourinho, a Luís Henrique, no caso racismo, de como tratar o racismo no futebol. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a aula que deu Vincent Kompany ao abordar todo o caso de denúncia de racismo do Vinícius Júnior contra o Prestiani no jogo da Champions League. Ele deu um recital de 12 minutos falando sobre o tema e mostrando coisas importantíssimas e mostrando como a sociedade deve tratar casos de racismo no futebol e fora do futebol também. E acabou dando lições a 3 treinadores que se portaram muito mal na questão. E eu estou falando do José Mourinho, do Luís Henrique e do Filipe Luís. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score. Você já sabe que é o app que eu uso aqui para estatística, acompanhamento de jogos e classificação e resultados aqui no canal, e ele está à sua disposição totalmente de graça. É só vir no primeiro comentário, clicar no link e baixar. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, e no meu vídeo de ontem, né, o vídeo que eu analiso a vitória do Lanús sobre o Flamengo, eu não falei nada sobre a entrevista do Filipe Luís no pós-jogo e no antes do jogo também. Porque na quinta-feira eu passei o dia todo viajando, né? Eu vim de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde eu estou neste momento, e aí passei o dia todo viajando, cheguei em casa na hora depois de, sei lá, 2 minutos do jogo do Lanús e Flamengo começar. Então, não assisti nem as entrevistas antes, do Filipe Luís antes, e depois do jogo, assim que acabou o jogo, eu desliguei o ao vivo, vim gravar o vídeo e fui dormir, porque estava muito cansado. Então, no vídeo de ontem, não falei nada sobre o que o Filipe Luís falou antes e depois do jogo sobre o caso de racismo que o Vinícius Júnior denunciou. E o Vinícius Júnior e o Filipe Luís foi muito mal, né? Filipe Luís falou alguns absurdos nessa entrevista. Tanto é que ele já até pediu desculpas. Mas vários técnicos falaram sobre o caso na sexta-feira, né? O Filipe Luís falou na noite de quinta, mas o José Mourinho falou com a imprensa de novo na sexta-feira, prévia de jogo do Benfica. O Luís Henrique, técnico do PSG, foi perguntado sobre isso e não falou também na sexta, prévia de jogo do PSG. E o Vincent Kompany falou sobre isso na sexta, prévia de jogo do Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão. Eu vou deixar aqui, eu vou pausar esse meu vídeo aqui e vou colocar o vídeo do Kompany na íntegra, um vídeo fantástico que foi traduzido, que foi legendado pelo Vitor Gabriel. Vou deixar aqui o link na descrição, o link para o perfil do Vitor Gabriel lá no Twitter. E o Kompany deu uma aula de 12 minutos falando sobre racismo no futebol, na sociedade. Eu acho vital a gente ouvir na íntegra para entender e ver como ele deu uma aula para esses 3 treinadores. Vamos ouvir. Publikum. Yeah, I'm going to answer it in English if possible, so I can be a bit clear about what I'm saying. But it's a difficult topic because I think it happens in this day and time anyway, where these type of topics are even more difficult to discuss, it seems, than it used to be in the past, you know. So
you have on one side, because I watched the game live. I tried to to watch the Dortmund game, but it was on Prime apparently, so I didn't have the right thing. So I ended up watching Madrid and Benfica, and I was really intrigued by the game, you know. So I saw it happen live, and then there's a couple of different components to this story. There's what happens on the pitch. Second, there's what's happening with the fans as well. Third, there's what happens after the game. And for me, in those three things, there's some clear separations we need to make. So what happens on the pitch, for me, you have Vini Jr., who, when you watch the action itself, his reaction cannot be faked. You can see it. His reaction is an emotional reaction. I don't see any benefit for him to go to the referee and put all this misery on his shoulders. There is absolutely no reason for Vini Jr. to go and do this. And he does it, and when he does it, I think in his mind, he's doing it more because it's the right thing to do in that moment. So he goes and does it, and next to him you have Kylian Mbappe, who normally always stays quite diplomatic and on every side, and Kylian Mbappe is really clear about what he heard and what he saw, and he's even more clear after the game when he speaks about it. So all of this happens, but then of course you have a player who's hiding what he's saying in his shirt. And on the end, you have this side of it, which I think is a little bit okay. You have a player who's complaining, you have a player who says he didn't do it, and I think unless the player himself comes forward, it's difficult. It's a difficult case. So I understand this, but then in the background, you see in the stadium, there are people doing monkey signs. It's happening in the stadium as well. It's happening. You can see it's in the video. So it happens. You have on one side the altercation between the players. You have on the other side what happens in the stadium as well. And then for me, even worse, and I'm clear in what I say, is what happens after the game. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses basically, who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of Eusebio. To say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s also who made his way. Probably at the time, the only option they had is to be quiet and to say nothing and to be above it and to be 10 times better, to get a little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today to use his name to make a point about Vini Jr., who's actually finally in a situation where he can say something about it. There's a lot of players who play in different leagues still in Europe who don't have a voice. There's players today in Hungary, in Bulgaria, in Serbia. If something happens to them and they are black players, they have zero chance to have any kind of support. Vini Jr. at least is in a situation where a lot of people have made it possible for him to take this moment and to protest in this moment, you know. And then I'm thinking how it is that you can. So I'm not. It's a difficult thing for me to speak about because, to be honest, in many ways, and I say it very honestly, I don't actually fit in what I see today in the world that is happening in the world. Me personally, I don't see my place in a lot of the things that are happening in today's world. I really don't. So I don't want to be a part of one group. I don't want to be a part of the other group. But if I see the situation with the player, I would like to see a situation where my dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize and say, I'm sorry, I made a mistake.
And this has an impact on the sentence as well. So the sentence should be A or B, but if you admit that you've made a mistake, there should be an opportunity as well to say that, hey, nobody's perfect. This is also a good step, you know? But we are taking away all these options because we are creating left or right and black and white, and you have to be on one side or on the other side. And actually, the one thing you can't do is punish someone unfairly. And the one thing you can't do is dismiss a person and attack the character of a person who's complaining about something he experienced and something that must be very painful to that person. So there's something that needs to happen, but and I'm just thinking, I'm sorry I'm going on this, but I'm just thinking, you know, when Jose Mourinho is doing the knee slide at Old Trafford, when he goes because he attacked the celebration of Vini Jr., when he goes to the fans in the semi-final Inter Milan against Barcelona, and he goes in front of the Barcelona fans and does the celebration, when he plays against Sevilla with AS Roma, and in that moment he's fighting with the referees, and the referees have to go under protection, leave the country under protection after that game. In that moment, if someone was racist to Mourinho, I would have hoped that all of us would say, stop, it doesn't matter his celebration. Let's listen to what he has to say. And let's defend some simple things, some core things. But again, even in that sense, I like to give context. So I have to still say that I know so many players, and I'm thinking about the situation, who have gone through it, and it's important it's happened to Eto'o, to Samuel Eto'o, it's happened to Mario Balotelli so many times. Okay, so it was their celebration as well? Okay, maybe there were some characters with personality. What if it happens to Patrick Vieira? What if it happened to me? You know, 20 years ago I was in Sevilla, and then we're going to say, oh, it was 20 years ago. Okay, I was in Betis Sevilla. I was there with Cheick Tiote. Cheick Tiote is a player from Newcastle who died with a heart attack when he went to China. An unbelievable person, like a heart of gold. Both of us were 18, 19. We go to this game, and you have the Betis Sevilla fans going on the fences, singing Ku Klux Klan, doing monkey chants, going on the fences like monkeys. And we played a game. I was happy to score a goal in that game as well because of this. And it happened back then. So was it my celebration as well? What did I do? You know, and at the same time, I have to note something. It was also one of the most beautiful moments in my career, because the Betis Sevilla fans of the General Stadium started to boo against the ultras from Sevilla, from Betis. So you had a fight within the stadium of fans who were not happy that the ultras from Betis Sevillas were doing these things, who were protesting. And I found this beautiful, because I said, okay, the world is not perfect. You have so many things, so many situations, but at least you have people from the same club fighting because they don't accept this, you know. So it was also a moment. But then you fast forward, and I'm a coach now, not so long ago. And I told you this story not so long ago. I go to Club Brugge, and I played for the national team. I was the captain for the national team. And me and my staff, we get called brown monkeys, and so on. And after I complain, I see how all of these politics happen again to kill the story. So no consequences, no nothing, and I have a voice. What do you think for the people without a voice? The problem is not necessarily the incident. The problem is how after that everything gets put in motion to basically sort of. I'm sorry. I'm going because I'm thinking about this as well. But so. What you see and what you feel when you grow up with these issues is that somehow, somewhere down the line, this translates into maybe lack of opportunity. Because what happens is that
you get pushed further and further away, you get branded more and more into one way, and actually what needs to be done to grow closer together takes a lot of time, takes a lot of effort, but what happens is exactly the contrary. You get put into you get pigeonholed into one group, and the other one gets pigeonholed into the other group, and you just grow further apart. And so my thought about this is, and now I'm going to finish on this because you've opened up something for me here, but I'm going to finish on this. In the end, I'm not saying go left and kill or go right and kill. That's not what I'm saying. Deep down, I know I've met 100 people who worked with Jose Mourinho. I've never heard a person say anything bad about Jose. All the players who played with him, they love him. So I understand the person he is. I understand he's fighting for his team, he's fighting for his club, and he's made that decision. And you cannot be a bad person and have all the ex-players you've had talk so positively about you. So I know he's a good person. I don't need to judge him as a person, but I know what I've heard. So, and I understand maybe what he's done, but he's made a mistake. And it's something that hopefully in the future won't happen like this again, and that we can move forward and grow and hopefully. I mean, look at the things that we can do together rather than the things that always constantly separate us. Yeah. You're touched. Okay. Thank you very much. Yeah. So, thank you. Vini. Okay. Simão. Tá aí a brilhante resposta do Kompany. Reparem, uma resposta de quase 13 minutos. Você vê que ele não queria falar do assunto de forma superficial. Você vê que ele se preparou para falar do assunto. Ele sabia que ele seria perguntado sobre isso. E ele falou de uma forma completa, profunda e de uma forma brilhante, na minha concepção. E que ensina e que dá uma aula para todos os técnicos que falaram sobre isso também na sexta-feira, né? O Felipe Luiz falou na quinta, depois do Lanús e Flamengo. O Mourinho falou na sexta, antes, na prévia, né? Inclusive o Mourinho nem se submeteu à entrevista coletiva. O Mourinho, como ele já fez várias vezes na temporada, falou direto com a TV do clube, com a TV do Benfica. E lógico que uma entrevista à TV do clube, ao canal oficial, é uma entrevista totalmente controlada, né? Uma entrevista que ele controla as duas pontas. Ele controla o que vai ser perguntado e controla o que vai ser respondido. E o Mourinho falou sobre o tema, não mudou uma vírgula do que tinha dito na terça, no dia do jogo. O Luiz Henrique falou na sexta, antes do jogo do PSG no Campeonato Francês, e preferiu se omitir. Ele disse: o que eu penso disso não é nada importante. E aí a gente tem um treinador com a relevância do Luiz Henrique, hoje o melhor técnico do mundo. Você tem uma denúncia de racismo num jogo de futebol do maior torneio de clubes do mundo, um torneio que mudou o patamar do próprio Luiz Henrique, e ele acha que o que ele pensa disso não é importante. Desculpa, para mim é um papel omisso, é um papel de quem está fugindo da sua responsabilidade. E acho que o Luiz Henrique também sai menor desse episódio, apesar de não ter acontecido com ninguém do time dele. A gente sabe que o time do Luiz Henrique tem vários jogadores pretos. Eu, se fosse um jogador preto a serviço do Luiz Henrique, ficaria preocupado de qual apoio eu vou ter do treinador se por um acaso eu sofrer um caso desse tipo. E aí a gente tem o Felipe Luiz, que deu duas declarações completamente absurdas. Na primeira, ele quis resumir as coisas como a palavra do Vinícius Júnior contra a palavra do Prestiani. Isso, ainda que ele não tenha tido intenção, descredibiliza a vítima, que foi exatamente o que o Mourinho fez no dia, e ainda exclui da sentença o que o Felipe Luiz falou, exclui do caso o fato de que não é a palavra de um contra o outro.
no mínimo, é a palavra de 2 contra 1, porque o Mbappé foi claro em dizer o que ele ouviu. Então, quando o Felipe Luiz diz isso, ele está descredibilizando o Vinícius Júnior e o Mbappé. E depois, ele, ao ser perguntado sobre a experiência dele aí na Argentina, ele, disse que quando ele vai à Argentina, ele é muito bem tratado. Talvez esteja aí, né, Felipe Luiz? Você é branco. Você tem traços da raça branca. Talvez seja por isso, né, que você seja muito bem tratado quando vai na Argentina. E depois trata o caso como um caso isolado. E que, logicamente, não é um caso isolado nem com o Vinícius, nem com outros. Então, a fala do Felipe Luiz foi uma fala absurda, uma fala estapafúrdia, que, inclusive, ainda na própria sexta-feira, gerou uma retratação do Felipe Luiz. E tá ok. Percebeu que fez bobagem, seja pelo nível de repercussão, seja porque ele entendeu que estava errado, ok. Felipe Luiz veio a público, soltou uma nota em que ele se desculpa, mas acho que na nota ele não ataca ou não parece entender de fato onde ele errou. Mas enfim, ele se desculpou. Então, nessa fala de 12 minutos, o Kompany deu uma aula absurda para Luiz Henrique de como não se omitir nesse momento. Deu uma aula absurda para o Mourinho como não descredibilizar a vítima. E deu uma aula absurda para o Felipe Luiz em não tratar casos isolados, não tratar casos recorrentes como casos isolados, e não descredibilizar a vítima, e também de como se colocar no papel de quem sofre com essa chaga, né? Alguém com os traços do Felipe Luiz não vai sofrer disso, como alguém com os meus traços não vai sofrer disso, né? Não vai sofrer de racismo. Então, a resposta do Kompany é fantástica. E eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro, dele cravar que o Vinícius Júnior não teria nenhum motivo para mentir, porque isso não traria nada de bom para o Vinícius. E é verdade. Para que o Vinícius ia fingir que sofreu um ato de racismo? Primeiro, porque ele sofre vários seguidos, e depois, ele não tinha nada a ganhar. De novo, descredibilizar quem denuncia é ajudar, é contribuir para essa prática nojenta continuar. Ele diz um outro ponto importante, que é o Vinícius, ele tem a chance de lutar contra esse tipo de chaga, esse tipo de violência. E que isso não traz nada de bom para o Vinícius, mas que ele não se omite dessa luta. E que isso incomoda as pessoas, que ter um preto lutando tão abertamente contra o racismo incomoda. Inclusive, ele diz de uma maneira brilhante que outros jogadores pretos ao longo da Europa e do mundo não têm a oportunidade que o Vinícius tem de lutar contra isso. E ele chega a citar na Sérvia, na Hungria e por aí vai. Ele diz, lá acontece e os jogadores não podem, não lhes dada a chance de lutar contra isso. E que o Vinícius tem essa chance e que o Vinícius não foge disso. Outro ponto, que ele deu uma aula absurda no Mourinho, que é o Mourinho, aquela carta que o Mourinho trouxe de que o Benfica não pode ser racista porque o maior ídolo da história do Benfica é preto. E ele está falando do Eusébio. E de uma maneira brilhante, o Kompany diz, o Eusébio, na época dele, ele sofria disso. Só que a sociedade não estava pronta para ver um preto brigar contra o racismo, na época. O Kompany falou isso, e é verdade. O Eusébio, Coluna e outros jogadores pretos do Benfica e outros jogadores pretos ao redor da Europa sofriam racismo histórico nos anos 60, 70, 80, 90. Surgiu outro dia
surgiu no meio dessa época, até a própria torcida do Real Madrid, no começo de 93, xingando de forma racista o goleiro de um time que foi jogar no Santiago Bernabéu. Então, o Kompany teve esse cuidado de lembrar que o Eusébio, ele é sim o maior ídolo da história do Benfica, mas o Eusébio sofria com isso na época dele, em qualquer campo da Europa. O Eusébio e outros. Então, muito bem colocado, o que o Mourinho falou é uma bizarrice, até porque no próprio estádio, você tem naquele dia, no próprio estádio, 2026, jogo de Champions League, você tem uma série de manifestações no estádio de racismo. Torcedores fazendo som de macaco, torcedores imitando o gesto de macaco. Então, se você quiser dizer que o Benfica, enquanto instituição, tem como prioridade combater o racismo atualmente, tudo bem. E o Benfica se portou bem, não da forma como ele comunicou no dia, mas depois ele informou que vai identificar e punir todos os que fizeram essas manifestações racistas. Então, isso é o que se espera de um clube como o Benfica e não o que foi feito no dia, que se ele quisesse defender o jogador dele, o básico era: vamos dar o direito, vamos investigar e dar o direito a todos se defenderem. E não o Benfica querer descredibilizar o Vinícius Júnior, o Mbappé e as próprias denúncias. Outro ponto que o Kompany bate muito bem não é minimamente aceitável, tolerável você ter como resposta a uma provocação uma manifestação racista. Mas isso é o básico, gente. O Vinícius provoca? Lógico que provoca. Agora, o Vinícius provocar não dá direito a ninguém a devolver com racismo. Isso está muito claro, isso está muito cristalino. Ou você quer ter para si, ainda que seja para responder a uma provocação, o rótulo de racista. Então, foi perfeito. O Kompany foi perfeito, falou do pai dele, falou de outros jogadores negros, falou de quando ele sofreu racismo. Cita lá o caso de quando ele foi jogar em Sevilha, no Betis, quando ele sofreu racismo. Então, fantástica a fala do Kompany. E a parte mais interessante, você vê que o Kompany entende tanto a questão que ele abriu o debate para, caso o Prestiani dissesse de fato que se ele dissesse o que ele falou e pedisse desculpas, que todos estivessem abertos a desculpar. Porque ele diz que a forma de educar, a forma disso mudar, é entendendo, é fazer as pessoas entenderem que elas erraram e melhorarem, e não errarem de novo, e se desculparem. Então, olha o cuidado que ele teve. Ele pede que o Prestiani não seja acusado de uma maneira implacável, que se ele mostrar arrependimento, que se ele mostrar que ele entendeu que estava errado, que seja dada a ele a chance de aprender. Olha o tamanho da fala do Kompany. E até aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, sábado, mais ou menos na hora do almoço, o Prestiani ainda não vi pedir desculpa. As versões dele estão mudando bastante, tá? Na primeira vez ele só disse que ele não falou nada racista. Depois ele disse que ele falou hermano. Aí depois, quer dizer, não foi ele que disse, né? Depois começou a surgir a informação de que ele estava falando hermano. E agora a informação que vem da Europa é que quando ele foi questionado pela UEFA, porque a UEFA está investigando o caso, ele disse que ele não falou mono, que é macaco, mas que ele falou maricón. E maricón, no espanhol, é uma fala pejorativa para você diminuir
quem é homossexual ou tratar alguém como homossexual seria algo do tipo aquela homofobia praticada e que muitas vezes as pessoas acham também que não tem nenhum tipo de problema. Com um detalhe, o Prestiani está tão mal informado e está tão mal assessorado que para a UEFA, você admitir que você usou uma ofensa homofóbica tem o mesmo peso de uma ofensa racista. Então, assim, o Prestiani me parece que ele está bem mal assessorado, porque ele admitiu que ele não falou mono, mas admitiu que ele falou maricon. Então, ele pode pegar a mesma punição, tá? A punição lá é de 10 jogos de suspensão, a partir de 10 jogos de suspensão. Ele pode pegar a mesma punição, porque agora, segundo as informações que vêm da Europa, ele confessou que usou maricon. Então, ainda que ele não seja, não sei qual vai ser o desfecho da UEFA, mas se ele não for punido por racismo, ele tem todos os elementos agora para ser punido por homofobia. Então, assim, mas não vi, dentro do que falou o Kompany, não vi o Prestiani se manifestar como estando errado, como entendendo que estava errado. Eu só tenho daqui a aplaudir o Kompany, que deu uma aula expressa de 13 minutos de como tratar o racismo no futebol e na sociedade. E não à toa ele ensinou Mourinho, Felipe Luiz, Luiz Henrique, um técnico preto ensinando a 3 outros treinadores que são brancos. É coincidência? Não. E mostra que o caminho é muito longo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você. Um abraço.